Então, gostava hoje de continuar o estudo da Palavra de Deus com estas aparentes lamentações, não é? Não as lamentações de Jeremias, mas as lamentações de Daniel. Mas não é bem lamentação. Pode ser confundido com lamentação, mas é uma chamada de atenção a nós que somos embaixadores de Cristo aqui neste mundo, para estarmos alerta para os ataques do inimigo. Nós acabamos de dizer, há um inimigo a vencer, há uma vitória a alcançar. E esta é a nossa esperança. Nós sabemos que o inimigo anda em nosso redor, o diabo, nosso adversário, anda em nosso redor, buscando a quem possa tragar, e ele, ao longo dos tempos, tem diversificado as suas estratégias para nos dificultar a vida. E como acho que foi aqui que eu disse na semana passada, acerca do irmão nosso, que encontrava coisas boas em toda a gente. Toda a gente encontrava coisas boas. É o contrário de muitos crentes, não é? Que encontram sempre mal em alguém. Então, esta pessoa encontrava sempre coisas boas. Então, alguém dizia: olha, irmão, você arranja coisas boas em toda a gente. Não me diga que até no diabo consegue encontrar alguma coisa boa. Ele diz: olha, consigo sim. Ele esforça-se muito. E é verdade, o diabo esforça-se muito, sabe que a derrota final será dele. Ele sabe que o diabo já condenado está. No entanto, ele tenta atacar-nos, tenta dificultar-nos a vida, tenta perseguir-nos. Ele tem feito isso ao longo dos tempos de maneiras muito diferentes. Ele diversifica o seu meio de ação, os meios pelos quais nos dificulta a vida. Então, vimos como ele perseguia os crentes no início, perseguia depois, aparentemente houve um período de facilidade em ser crente, em ser cristão, mas vemos como isso levou até que houvesse dificuldade em perceber quem eram os verdadeiros crentes e quem eram os meros aderentes. E nós vemos como aqui em Portugal, até há bem pouco tempo, toda a gente que nascia era batizada, era logo cristã, e muitos, a esmagadora maioria, não seriam verdadeiros filhos de Deus, como a palavra de Deus ensina, porque nunca se reconciliaram com Deus através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, depois de uma perseguição feroz, veio um período de facilidade que levou até uma certa confusão entre crentes e crentes, entre aspas. Falei também de um certo adormecimento de qual nós temos sofrido todos um pouco. A começar por mim e olhando para as gerações passadas, que nos habituamos a esta vida, um certo sedentarismo, uma vida sedentária do ponto de vista espiritual. Estamos bem, não nos preocupamos muito em evangelizar, em defender a palavra de Deus, em viver vidas verdadeiramente dedicadas a Deus, no que quer que seja que nós façamos no nosso dia-a-dia. E o diabo consegue levar-nos a tornar-nos ineficazes. É triste se nós deixamos que isso aconteça. A nossa missão enquanto embaixadores neste mundo é realmente marcar a diferença, mas podemos correr o risco de, tal como Ló, a dada altura, nem se percebia bem a diferença entre os habitantes de Sodoma e o próprio Ló. Portanto, quando ele foi evangelizá-los, por assim dizer, o que é que aconteceu? O que acontece a um embaixador que deixa de representar verdadeiramente o seu país quando se lembra de falar do seu país, de defender o seu país? É tido por alguém que não é para ser levado a sério. E tal como Ló, quando tentou falar do perigo iminente que aquelas pessoas ali em Sodoma corriam, nomeadamente os seus genros, foi quê? Tido por zombador, não foi? Não estás a falar a sério. E nós podemos cair nesse erro terrível. Então, falei na semana passada, em particular, comecei a falar um pouco de como o diabo procura desacreditar a Bíblia, descredibilizar a Bíblia. Eu não cheguei a falar disso, mas também nós podemos contribuir para isso, com a nossa vida. O Ló acabou por fazer isso. O Ló, devido à sua vida, acabou por desacreditar
Deus e a sua missão enquanto alguém que devia fazer a diferença. Então o diabo domina os meios de comunicação social para fazer passar a sua narrativa, uma narrativa diabólica. E nós vemos como tantas coisas altamente nocivas para o homem, não só em termos físicos, mas principalmente em termos espirituais, tem sido propagada através dos meios de comunicação social. Claro que podemos falar destas questões mais recentes, mais ou menos recentes, algumas já não que há muito tempo, mas se falarmos destas questões que agora estão muito em voga, até da transexualidade, pode parecer, mas que mal tem isso, que problema é que há? Sim, faz tudo parte de uma agenda que eu creio ser o diabo está por trás. Fazer a confusão. O diabo quer procurar a confusão. Tal como procurou semear a confusão entre crentes e crentes, entre aspas, também hoje quer fazer confusão entre os sexos. E tem conseguido grandes vitórias nessa área, infelizmente. Mas ele procura passar então esta narrativa que ajuda a que o homem não queira nada com Deus. Em que o homem não queira nada com a Bíblia. Então há toda uma tentativa de desacreditar tudo o que a Bíblia diz. E nós temos até, infelizmente, algumas pessoas que tinham a obrigação de falar segundo as palavras de Deus, não é? Pedro disse, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se a Bíblia diz uma determinada coisa, vou ser eu a dizer o contrário? Se a Bíblia diz, Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Se nós lemos na palavra de Deus que Deus é um Deus todo-poderoso. Poderoso para fazer tudo aquilo que quer, da maneira que quer, nos termos que quer. Tivemos há pouco tempo, eu já falei disso, há uns 4, 5 anos, o chefe máximo da Igreja Católica quer dizer que Deus não tem uma varinha mágica. Como quer dizer que aquilo que está, entre outras coisas, aquilo que está no início do livro de Gênesis, aquilo é apenas metafórico. É uma alegoria daquilo que verdadeiramente se passou. Sinceramente, eu não suporto que tratem a palavra de Deus desta maneira. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer e acho que vão perceber o que eu quero dizer. É por assim dizer, um lema. Não é bem um lema, mas é uma frase que eu gosto de dizer, que é: não tratem a palavra de Deus como se fosse um tio senil. Não sei se percebem o que eu quero dizer com isto. Como alguém que já não está muito bem nas suas capacidades, nas suas faculdades mentais, e às vezes nos jantares de família sai-se assim com umas coisas, começa a dizer uns disparates e nós, lá está ele a dizer aquilo, temos de suportá-lo, ele está com algumas dificuldades cognitivas, temos de lhe dar um desconto. Não tratemos a palavra de Deus como se fosse isso. Está escrito ali, mas não é bem assim, aquilo é só uma maneira de nos ajudar a perceber como é que as coisas se passaram. Não tratemos a palavra de Deus desta maneira. Se a palavra de Deus diz que é assim, é porque é assim. Alguém dizia, como é que era? Alguém dizia assim, se a palavra de Deus diz que o peixe engoliu Jonas, eu acredito. E mesmo que dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditava na mesma. Claro. Mas claro que a palavra de Deus não diz coisas completamente irrealistas. Nós devemos, no início da palavra de Deus, um Deus todo-poderoso, a criar os céus e a terra. E não duvido disso nem por um segundo. Mas há pessoas que, para tentar ceder, para tentar não parecer tão quadrados aos olhos deste mundo, que não quer nada com a palavra de Deus, que mesmo que nós façamos cedências nessa área, dizer, sim, está bem, evolução, pode ser, Big Bang, pode ser, uma série de coisas, eles nunca vão aceitar aquilo que nós dizemos. Por muito que nós tentemos ceder em relação ao que a palavra de Deus diz, nunca vamos satisfazer alguém que não quer de maneira nenhuma aceitar a palavra de Deus. Não cedamos. O que é que Paulo fez? Imaginem que Paulo, em Atos 15 ou Gálatas 2, que são duas passagens paralelas, tinha chegado a Jerusalém e começava a ceder em relação ao Evangelho. Está bem, ok, nós vamos dizer para fazerem boas obras,
Não há problema em fazer boas obras, mas não é para salvação, está bem? Se ele começasse a ceder, quando tal o Evangelho da Graça, ele tinha saído de Jerusalém completamente derrotado. Vamos costuma dizer, se dermos ou não, como é que é a expressão? Não deixes um dedo, senão querem logo o braço, não é? Damos o dedo e querem logo o braço todo. E em relação ao mundo é assim. Porque estas pessoas não querem nada com a palavra de Deus. Portanto, fiquem com esta frase: não tratem a palavra de Deus como um tio senil. Que é assim que alguns supostos cristãos tratam a palavra de Deus. Há uma passagem que eu gosto particularmente quando João diz que é mesmo no final do livro do Evangelho de João, que muitas coisas se poderiam escrever sobre o Senhor Jesus Cristo. E cuido que, ainda que, como é que é? Se tudo que se escrevesse, nem todo mundo poderia conter. Isso é uma figura de estilo, não é bem assim. É assim, o Senhor Jesus Cristo existe desde quando? Desde a eternidade. Desde a eternidade passada. E se nós pudéssemos escrever tudo o que Ele fez, o planeta Terra não poderia conter. Tudo. É muito. Mas nós não temos noção. Imaginem o seguinte. O Senhor Jesus Cristo, quando foi à cruz, sofreu o castigo por cada um dos nossos pecados. Imaginem cada um dos nossos pecados descritos. Quase como às vezes eu faço na escola, o aluno tal portou-se mal e eu faço ali um relatório e tal. Se fosse a fazer um relatório por cada mau comportamento que os alunos têm durante 90 minutos de uma aula, eu não tinha outra vida. Então imaginem o que é estar a falar do que o Senhor sofreu, de cada pecado que o Senhor pagou ali na cruz. Muito. De milhões e milhões de pessoas que viveram neste mundo e cometeram milhares e milhares ou milhões de pecados. O Senhor fez tudo isso. Portanto, não tratemos a palavra de Deus como um livro. Não é bem assim, realmente. Olha, desculpem lá eu acreditar nisto que a Bíblia diz. Olha, não me leves a mal, não me batas, para assim dizer. Não tínhamos medo, não tínhamos vergonha. Quem tem de ter vergonha é quem rejeita a palavra de Deus. Há um irmão nosso que diz: devemos defender a palavra de Deus. A começar em Gênesis 1. Não é defender a palavra de Deus a começar em Gênesis 11, quando Deus chama Abraão. Portanto, aquilo são só umas histórias para ajudar, uma alegoria para ajudar a compreender. Diga uma coisa. Alguém crê que o Senhor Jesus Cristo pecou mentindo? Se calhar alguns acham que sim, terá pecado. Mas aqueles que acreditam verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, acreditam que Ele terá mentido. O que é que Ele fala? Ele fala de Noé, não fala? Fala de Noé, da história de Noé, como sendo uma historieta que se contava, uma lenda. E que contava isso como se fosse uma lenda? Não. Assim como nos filhos, foi nos filhos nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, não sem casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Se aquilo não fosse factual, o Senhor Jesus Cristo mencionaria aquilo. Ele fala também de Adão e Eva como sendo figuras, pessoas que existiram. Portanto, aquelas pessoas que gostam muito, Jesus, o grande ensinador. Assim, ou ele andou a mentir e a enganar toda a gente, e não vale a pena sequer perder um segundo que seja a dar-lhe ouvidos, ou então ele é quem disse que era, então podemos dar-lhe ouvidos. As pessoas esquecem-se do que ele diz. E depois também tratam-no como um tio senil. Ele disse aquilo, mas não é bem assim. Cuidado. Muito cuidado como tratamos a palavra de Deus. Porque se não formos nós a defender a palavra de Deus, claro que ela defende-se. É como, acho que era o Spurgeon que dizia, eu defender a palavra de Deus. É como abrir a jaula onde está o leão lá dentro, ele não precisa se defender. Basta abrir a jaula. A palavra de Deus também basta abrir. Mas nós devemos defender o que a palavra de Deus defende. E ensinar aquilo que a palavra de Deus ensina.
E não pedir desculpa por acreditarmos nisto. É assim, claro que há passagens que nos causam alguma perplexidade, algum desconforto até, que se calhar não sabemos explicar. Mas elas estão aqui escritas. E é a palavra de Deus. Infelizmente há muitos que optam por tentar contornar, tentar não parecer tão radicais. Ainda nesta semana alguém me chamava radical por eu dizer que, por eu criticar alguém, isto foi há uma semana, houve uma mulher, uma atriz de Hollywood, que foi receber um prémio de melhor atriz. Eu não sei se vos contei isso na semana passada, mas talvez alguns tenham ouvido falar disto. Foi receber um prémio. E claro que não perdeu a oportunidade de pregar, de levar avante a sua agenda diabólica. E disse: eu nunca teria sido capaz de chegar aqui se não fosse o direito da mulher escolher quando e com quem ter filhos. Porque há coisas que acontecem no nosso corpo que nós não conseguimos controlar. Ou seja, como se ela ficar grávida, olha, aconteceu. Olha, não estava a contar e aconteceu. Não fiz nada para que aquilo acontecesse. Então, basicamente, ir ali advogar o aborto. E a tentar passar a ideia de que para uma mulher conseguir chegar onde um homem chega, precisa ter acesso ao aborto. Terrível. Uma mensagem terrível. Eu escrevi no Facebook a criticar isso. E houve alguém que me disse: não sejas tão radical. Eu disse: radical é o que ela diz. Radical é defender a morte de inocentes para poder chegar onde eu quero. Isso é que é radical. Isso é que é irracional. A palavra de Deus fala-nos do culto racional. Não há aqui nada. Deus não nos manda fazer nada que alguém possa dizer: mas vocês estão a fazer isso para quê? Isso não faz sentido nenhum. Não há. Algumas religiões nós podemos pensar: mas para que é que aquelas pessoas estão a cortar os seus corpos com facas? Para quê? Há pessoas que fazem isso, há pessoas que se crucificam, há pessoas que fazem uma série de sacrifícios, vão de joelhos várias centenas de metros. Para quê? Isto não tem nada de racional. Mas infelizmente o mundo está assim. Pessoas que deveriam defender a palavra de Deus não a defendem. Há uns anos houve um filme. Eu já vi o filme só por curiosidade, mas aquilo é tenebroso. E também faz parte desta agenda de desacreditar a palavra de Deus. Não sei se alguns terão tido conhecimento, já tem para aí alguns 10 anos, quase 10 anos. Um filme sobre Noé. Um filme com atores de Hollywood bastante famosos. Há filmes mais ou menos fidedignos, não é? Claro que tem sempre aquelas coisas estranhas em que, entre outras coisas, mete Tubal-Caim, um dos descendentes de Caim, a entrar na arca e a arranjar laçarilhos com Noé, com a família e tudo mais, e que nem todos os filhos dele ainda tinham mulheres. São coisas muito... Aliás, só um deles é que tinha filho, mulher. E depois tem o Noé a tentar matar uma neta que entretanto nasceu. Assim, são coisas mesmo completamente surreais. E então, lembro-me de, nessa altura, interessava-me por essas coisas, lembro-me de ouvir num programa de rádio a falarem que falava sobre filmes. Eu às vezes ouvia para ver que filmes é que interessava seguir. Então, sobre este filme, apareceu um padre a falar. E eu pensava que o padre ia dizer: olha, isto não tem jeito nenhum, não tem ponta para onde se pega, a história está completamente desvirtuada. Depois ainda metia umas criaturas que eram os tais uns guardiões, que supostamente eram aqueles filhos de Deus de que a Bíblia fala, umas coisas completamente surreais. E a reação deste padre foi que aquilo é um período já não me lembro como é que expressão que eu usava, pré-histórico quase, ou seja, aquilo não é uma narrativa, a narrativa que está na Bíblia não é uma narrativa que nós possamos dizer que aquilo aconteceu de facto. Ou seja, em vez de atacar o filme que não tinha
base bíblica nenhuma, nem lógica, que ia mais ao encontro até aquilo era um bom filme, até para as questões que também já vos falei, que é quase uma religião das alterações climáticas, é um filme mais até para defender esses ideais, de propriamente aquilo que a palavra de Deus ensina. Então aquele padre, em vez de atacar e dizer aquilo que a Bíblia diz, não disse, não, aquilo que a Bíblia diz não é bem assim. Então não podemos contar com ninguém, a não ser nós, para defendermos o que a palavra de Deus ensina. Não contei com mais ninguém. É que mesmo. Às vezes podemos ficar contentes por haver filmes, e há um mercado para isso, principalmente nos Estados Unidos, para filmes de cariz bíblico, pegam uma história bíblica, só que invariavelmente cometem erros atrás de erros. Aquele filme mais ou menos recente, que até pôs o Diogo Morgado como a fazer o papel de Jesus, até estava bastante interessante. E quando é um filme sobre Jesus, até está... Normalmente não inventam muito. Não inventam muito. Mas... Claro que aí estou a excetuar aquela suposta comédia da Porta dos Fundos, há cerca do mês, um especial de Natal, que retratava Jesus como sendo homossexual, mas isso é claro. A ideia não é propriamente fazer humor, é chocar. Mas sempre que há um filme de cariz bíblico, há sempre algumas invenções que tem de pôr e, por vezes, até a desdizer aquilo que a palavra de Deus ensina. Infelizmente. Eu queria continuar mais um bocadinho. Algum pensamento que alguém queira partilhar? Sim, diz. Em relação ao Senhor Jesus, como ele fez a referência a Gênesis 1, Pois. quando fala do macho e fêmea. Mas no princípio escolheu macho e fêmea. Lá está mais uma para desmontar as ideias de agora da transexualidade e tudo mais. E diz a carta aos Hebreus que no princípio do livro está escrito por mim. Claro. Não venham com histórias de que o que está em Gênesis, no início de Gênesis, isso não é para levar à letra. Há muitos que cedem. Mas para que ceder a pessoas que não querem? Como eu disse na semana passada, a única esperança delas é que a Bíblia esteja errada. E claro, depois alguns, claro, mas lá está, não querem parecer tão radicais, tão quadrados, tão atrasados, tão retrógrados, vão cedendo, mas não nos traz grande proveito. E então a moral cristã tem vindo nos últimos anos a decair. Primeiramente no mundo, infelizmente até dentro da igreja. Nós vemos que o diabo tem atacado a palavra de Deus, então ataca também os princípios morais sobre os quais a nossa sociedade se vai assentada, de certa forma. A santidade do casamento, a pureza nos relacionamentos. Claro que havia exceções, mas não era da forma despoderada como hoje. E isto porque as pessoas abandonam o que a palavra de Deus ensina. E qual é o problema disto? Porquê é que nós não devemos... deixem as pessoas viver lá da maneira que querem. Porquê é que estás aqui a querer ser um puritano, um legalista, a dizer às outras pessoas como é que elas devem viver? Podemos ser atacados disso. Atacados, rotulados de fariseus. O problema é que se tudo é permitido, se é lícito, se nada está errado, se tudo é uma questão de gosto, há um conceito fundamental na mensagem do Evangelho que pregamos que desaparece. E qual é? Porquê é que o Evangelho é necessário? Porquê é que o Senhor Jesus Cristo teve de vir a este mundo? Por causa do pecado. Claramente por causa do pecado. E se tudo é uma questão de gosto, tu não gostas, mas outra pessoa gosta, deixa estar. Não está a fazer mal a ninguém. A ser assim, o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para quê? Para nada. Veio para nos ensinar
como nos darmos melhor uns com os outros, veio para nos ensinar como é que devemos viver de uma forma mais harmoniosa. Não. A palavra de Deus é clara quando diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Infelizmente o mundo está cheio de pessoas que acham que todos os outros são mais pecadores do que eles. E essa é a grande tragédia humana. É pessoas, quase todos, a maior parte das pessoas acham todos os outros muito piores. Todos. Eu é que sou o justo, eu é que sou muito bom. Ora, se todos fossem como eu, o mundo seria tão melhor. Eu não acho isso. Se todos fossem como eu, não acho que o mundo estivesse melhor. Devíamos ser todos de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Então, e começa tudo por reconhecermos que somos pecadores. E se não há pecado, se não há... Há cada vez menos coisas que podem ser chamadas de pecado, até mesmo dentro da igreja. Coisas que eram impensáveis. Alguém até dizia, roupas que eram impensáveis. Na praia, há 60 anos, hoje são permitidas na igreja. Roupas que eram impensáveis na praia há 60 anos. Estou a exagerar um pouco, mas se calhar nem tanto, infelizmente. E comportamentos que eram impensáveis no mundo há 60 anos, hoje são aceitos até na liderança das igrejas, sem problema nenhum. E isto dificulta a apresentação do Evangelho. Porque não há, por parte das pessoas, o sentimento da necessidade, a convicção da necessidade de se reconciliarem com Deus. Como vos falei na semana passada, daquele grande sermão de Jonathan Edwards, em que as pessoas, ainda antes de ouvirem aquele sermão, já estavam ali profundamente convictas do seu pecado. Os tempos eram outros. As pessoas sabiam, tinham consciência de que as suas vidas não estavam bem. E vinham a ouvir o Evangelho como: eu preciso de algo para mudar a minha vida. Agora, o que é que o mundo ensina? Tu estás bem, tu tens um potencial ilimitado, tens de explorá-lo, olha para ti mesmo. Estes discursos de automotivação, de autoajuda, isto é que é bom, isto é aquilo que as pessoas querem ouvir. Quem é que quer ouvir falar de pecado hoje em dia? Ninguém quer. Tanto que até há uma Bíblia que não tem a palavra pecado, do Frederico Lourenço, a Bíblia traduzida por partes. Ele traduziu os Evangelhos primeiro, acho eu, e está a traduzir a Bíblia. Graças a Deus por se interessar pela Bíblia, só que depois pega nela e põe um pouco ao gosto dele. E há muita gente que crê que o pecado é algo que cria uma construção das religiões, de forma a manter as pessoas presas. Mas o pecado é o grande mal do ser humano e é aquilo que o afasta de Deus. É aquilo que impede de ter comunhão com Deus. E é aquilo que fez com que o Senhor Jesus Cristo viesse a este mundo para dar a sua vida, ser sepultado, ressuscitar. Para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. Redimir todos aqueles que, pela fé, aceitam esta mensagem. Mas se não há pecado, não há necessidade de um Salvador. Infelizmente esta é uma das grandes vitórias que o diabo tem conquistado. É fazer as pessoas acreditar que estão bem, que não precisam deste bem supremo, desta dádiva suprema. Mas claro, arranjam outras maneiras de se reconciliar. Mas nem é com Deus. Têm de estar bem com elas próprias. Eu estou bem comigo próprio. Estou bem com a natureza. E depois há uma série de filosofias que vão entrando, que não são religiões, algumas são religiões, outras são filosofias, que vão entrando e que vão moldando a maneira de pensar das pessoas num sentido antibíblico, num sentido anti-Deus. E nós temos isso a entrar até nas escolas, e se calhar alguns podem pensar, não vejo assim tanto mal. Eu vejo, por exemplo, o yoga muito a entrar
nas escolas, como é para os alunos relaxarem, não sei o quê, meditação, mindfulness, assim, uma série de coisas muito interessantes, parece que tem efeitos benéficos, e pode até aparentemente ter efeitos benéficos nos alunos, mas qual é o problema? Potencia uma maneira de pensar, de olhar para a vida contrária àquilo que a palavra de Deus ensina. E depois dificulta a compreensão, a aceitação do Evangelho da Graça de Deus. Nós temos então esta dificuldade, e depois queria falar um pouco mais sobre isso, se quiser. Nós anunciamos uma mensagem que realmente não é muito agradável. Estas mensagens que envolvem meditação, reikis e chakras, assim, mas que é tudo, vem tudo de religiões orientais. É tudo muito mais agradável. Eu lembro-me, já tem algum tempo, de aparecer aqui em Portugal, a fé Bahá'í, que parecia que era um espetáculo, que era todas as religiões são boas, tudo tem bom, Jesus Cristo era um profeta, Maomé era um profeta, mas agora o último profeta é o Baha'u'lláh, e parecia tudo muito bonito, muito belo. Ou seja, tentava incluir todas as religiões. E eles continuam aí a falar na televisão, pelo menos. Não os conheço pessoalmente, mas sei que eles andam por aí. É muito mais agradável do que aquilo que nós anunciamos. A mensagem que nós anunciamos é exclusiva. Isso é desagradável, não é? Nós dizemos que Jesus Cristo é o único caminho. Não há outra maneira de nos reconciliarmos com Deus. De facto, isso não é agradável. A mensagem que nós pregamos fala de pecado. Fala de condenação. Mas que conceitos tão desagradáveis. Quem é que quer ouvir essas coisas? As pessoas querem ouvir mensagens que nos façam sentir bem. Façam as pessoas sentir-se melhores com elas próprias. Não mensagens que rebaixem. Mas de facto o Evangelho é mesmo assim. Eu vou terminar já daqui a pouco. Eu já partilhei convosco este pensamento. Já não me recordo quando. Se calhar foi mesmo aqui neste estudo, mas já há umas semanas. Mas é a altura de o dizer uma vez mais. Há pouco tempo, isto também faz parte desta agenda ideológica que vai começando a reinar cada vez mais neste mundo. Recentemente, também um mês que eu vi essa notícia, mas isto já tinha acontecido há mais tempo, mas foi a decisão do tribunal que tive conhecimento. No Reino Unido, uma senhora que trabalhava, não sei bem por onde para quem é que ela trabalhava, mas terá dito algo como um homem não se pode transformar numa mulher. Algo que, dito há 10 anos, era tão ridículo, por tão óbvio que era. Não é? Hoje em dia já pode. E hoje em dia ninguém pode dizer uma coisa dessas porque é ódio. Não é ódio, é biologia, é medicina. Não pode. Não pode mudar os seus cromossomos. Então foi despedida. E reclamou que esta mulher acreditava no que a palavra de Deus diz em relação a estas questões. Lá está, porque também foi educada nesse sentido. O grande problema, e isto é só um pequeno parênteses, o grande problema é que as gerações de jovens, hoje em dia, estão agora na adolescência, ou nos 20 e poucos anos, ou até ainda mais novos, estão a crescer a ouvir este tipo de coisas. Barbaridades. Que o sexo é fluido, ou seja, posso ser homem, posso ser mulher, posso me identificar com aquilo, posso ter nascido com com determinados órgãos sexuais, mas isso não define quem eu sou. As crianças estão a crescer com isso. Com este veneno. Que nada tem de bíblico, nem de sequer lógico, nem sequer de ciência. Então esta mulher que acreditava na visão bíblica de sexo biológico foi despedida. E reclamou para o tribunal, e o tribunal, entre outras coisas, disse que
é reconhecido pela lei britânica que as pessoas podem optar por autodeterminação de sexo, ou seja, mudar para o sexo com o qual se identificam, fazendo ou não cirurgia, e a sua visão, a visão dessa pessoa, não é compatível com a dignidade humana. E eu digo, a palavra de Deus, sendo assim, a palavra de Deus, de facto, não é compatível. É um atentado à dignidade humana. O Evangelho da Graça de Deus é um atentado à dignidade humana. Visto desta forma. Visto desta forma, o Evangelho da Graça de Deus pinta o homem de uma forma horrível. O melhor das suas obras são trapos de imundícia. Não tem nada que se aproveite do homem. O Evangelho da Graça de Deus é como se dissesse, olha, tu és tão mau, que nem Deus te pode consertar. Tu tens de morrer com Cristo, ser sepultado com Cristo e ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Não há nada a fazer. Por ti mesmo, não dá para fazer nada. Isto é uma mensagem de facto que fere o orgulho humano. Mas enquanto é um atentado à dignidade humana, por outro lado, para aqueles que rejeitam, não é? Para aqueles que rejeitam, é um atentado à dignidade humana. Mas que é isto? Eu não tinha noção que era assim tão mau. Eu não quero ser assim tão mau. Isto não pode ser verdade. Eu não posso ser tão mau quanto tu me estás a dizer. E não é por... eu sou melhor do que tu. Não é nesse sentido, de maneira nenhuma. Eu sou o principal. Dizia Paulo, não é? E eu também digo, sou o principal dos pecadores. Mas para quem aceita, é uma mensagem mais extraordinária. Uma mensagem que confere mais dignidade ao ser humano. Porque o ser humano compreende que, o homem compreende que Deus amou-me, enviou o Senhor Jesus Cristo a este mundo para morrer. A morte que eu merecia. Sofreu o castigo que eu merecia. Por isso eu estou grato. Como diz o apóstolo Paulo, a mensagem da cruz é loucura. Escândalo, não é? Mas para nós... Portanto, é uma mensagem extraordinária. Para nós que aceitamos. Para quem não aceita, não faz sentido. É loucura. Não tem jeito nenhum. É um atentado à dignidade humana. Mas é a melhor coisa que nós alguma vez ouvimos. Porque percebemos o quanto somos amados, o quão importantes nós somos. Por assim dizer. Não há nada que possa valorizar mais alguém do que aceitar a mensagem da graça de Deus. Ficamos por aqui? Sim, Francisco. Às vezes nós, os crentes não têm consciência. Nós lemos a palavra de Deus e estudamos a palavra de Deus, estudamos as cartas, estudamos tudo. E há pequenas frases de definição que nós passamos por elas e não abarcamos a profundidade e a dimensão que elas têm. Tudo aquilo que tu estiveste aqui a dizer, nós, quando só estamos a constatar, nós, na nossa geração que estamos a viver, no nosso tempo, e isto já vem há uns milhares de anos desta parte, não é? O mundo vem-se degradando, ou isto é, o mundo não se vem degradando, o mundo vem manifestando a sua degradação. Sim. Por exemplo, Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, diz isto. Versículo 15. Ele dá uma série de recomendações e ele, no capítulo 2, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. A questão é que nós estamos a viver o tempo presente, o tempo em que Deus está a manifestar a sua graça, ela é dirigida a uma geração corrompida e perversa. Ela está corrompida por si, pelo pecado. E perversa, ela perverte todos os princípios e todos os valores. E o que nós vemos é a manifestação desta corrupção e desta perversão no interior da geração. Claro que ela, cada vez mais, vem no sentido de ofender, de atacar,
o sentimento, a dignidade humana, a moralidade e tudo isso. Mas é em manifestação e nós estamos a ver isso e nós estamos a viver no meio desse tempo, desta geração Claro. corrompida e perversa que se manifesta. E é dirigida a esta geração pervertida e corrupta que de facto é dirigido o Evangelho. Não é? Porque no fundo, elas, como diz o apóstolo Paulo muito bem, vós estavas em inimizade de Deus, vós vos constituíste inimigos de Deus por causa das vossas obras más. E essas obras más é esta perversão e esta corrupção que o ser humano apresenta ao longo do tempo. Depois isso tem, como tu dizes muito bem, isso tem uma ação satânica por via de quê? Porque nós não tem nada que sirva de modelo para o crente. O modelo para o crente é a palavra de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Claro. O mundo não tem nada. Não tem o cinema, não tem a música, não tem a arte, não tem nada. Não há nada que sirva de modelo para o crente. Nada, absolutamente nada. Porquê? Porque tudo que sai, tudo que vem, tudo isso é a manifestação da degradação do ser humano, que se manifesta por essas vias, não é? E, ao mesmo tempo, serve para o homem querer se tornar mais Deus de si mesmo. Claro. E o homem mais dependente da idolatria dos tempos modernos, a idolatria 2, porque é a idolatria religiosa, e particularmente aquela que é dirigida para as estátuas, para as imagens e tudo isso. Mas a idolatria corrosiva, que sendo essa uma idolatria corrosiva, é aquela que nós estamos a ver todos os dias, que o homem tem uma série de dedos, divindades. Acima de todos, ele próprio. Sobre ele próprio. Exatamente. O homem tornou-se Deus de si próprio. E por isso é que o homem é livre. Por isso é que o homem eu faço o que quero do meu corpo, eu utilizo o meu corpo para aquilo que eu quiser, porque eu sou senhor do meu próprio. E é tudo isso que estamos aqui a ver, que estamos inseridos. Mas que é assim, que se manifesta dessa maneira. Claro. Mas foi importante. Mais um pensamento? Para a próxima, se vocês quiserem, continuaremos com estas dificuldades ao anúncio do Evangelho. O Evangelho impopular, que certamente não é de fácil aceitação neste mundo. Mas que o Senhor nos ajude a sermos bons embaixadores aqui neste mundo.